Aqui o erro já foi resolvido, sendo que apareceu um novo erro aqui. Ele diz que ela tem que implementar os métodos abstratos da classe ActionListener. Porque no momento que você está implementando uma interface, certamente você vai ter que utilizar os métodos daquela interface. E um dos atalhos interessantes do Eclipse, que eu acho para poder saber quais são os métodos implementáveis, é o Alt+SV. Ele vai mostrar como a nossa classe ela estende JPanel, é uma classe filha dela, ela pode implementar qualquer um dos métodos das classes Py. Então, os que já vem marcados são as interfaces que a gente obrigatoriamente vai precisar implementar. Eu só vou precisar desse, então vou deixar aqui. Action Performed. Essa classe, ela vai chamar, todas as vezes que passar os 5 milissegundos, ele vai para o ActionListener, que vai ser no caso a nossa própria classe, e ele vai chamar esse método. O que eu vou fazer nesse método? Eu vou querer mexer a minha nave. Aí o que eu vou precisar? Aqui dentro eu vou instanciar um objeto do tipo nave. Eu pegar o objeto que já foi criado ali em cima e vou instanciar new nave. Aqui eu vou simplesmente colocar o seguinte: nave.mexer. Porque todas as vezes que o meu usuário estiver mexendo, estiver digitando na tela, eu quero que a nave mexa, porque é essa ação que eu quero que aconteça. Sendo que é o seguinte: quando você tem uma imagem na tela e você quer uma animação, é um princípio de várias imagens consecutivas. E essas imagens, todas as vezes elas vão ter que ser repintadas na tela. Por exemplo, eu tenho uma animação aqui no clique. Antes eu tinha uma imagem, depois ela vai ter que ser esquecida e uma nova imagem vai ter que sobrepor a anterior com a nova ação da tela. Aqui eu vou colocar um método, eu vou chamar o método chamado repaint, que é exatamente o trabalho dele: repintar a tela todas as vezes que esse método for chamado, ou seja, a cada 5 milissegundos. Agora eu vou precisar, como eu cheguei aqui na classe nave e eu defini os métodos keyPressed e keyReleased, é porque o usuário vai apertar alguma tecla e eu vou ter que receber essa tecla como um evento. A nossa fase ela tem que receber um tipo de listener para poder pegar esse evento na tela e fazer alguma coisa com ela. No caso, eu tenho que adicionar um listener, um keyListener para essa fase, chamando o método addKeyListener. E aqui dentro eu vou ter que colocar o que eu vou querer. Para poder resolver esse esquema, um dos módulos fáceis de manipulação é o seguinte: eu vou criar uma classe privada, porque ela vai ser justamente, vai funcionar só para poder pegar os eventos de teclado da tela. Então eu vou colocar aqui private class teclado adapter, que ela vai ser, o papel dela vai ser simplesmente pegar os eventos da tela, e ela vai estender a classe key adapter. Com isso eu vou ter que implementar os métodos dessa que eu vou ter para utilizar. O que eu quero é o keyPressed e o keyReleased. Estando aqui dentro, eu utilizo aquele mesmo atalho que eu tinha feito anteriormente, que é o Alt+SV, e eu sei quais são os métodos que eu posso implementar da classe Py. No caso vai ser o keyPressed e o keyReleased. Aqui dentro eu vou ter super.get.keyPressed. O que ele está fazendo é o seguinte: ele está pegando o evento do teclado e chamando a classe Py, que é a superclass. Porém, eu não quero que ela trate esse evento. Eu quero que a nossa nave, como a gente já na classe nave, a gente já tratou o que aconteceria quando apertassem alguma tecla no teclado. Então eu vou fazer o seguinte: como a gente tem o nosso objeto nave, a gente vai colocar simplesmente nave.keyPressed, que a gente já tem os métodos criados. Então todas as vezes que ele chegar aqui, ele vai chamar o método keyReleased e keyPressed do nosso objeto do tipo nave. Tendo isso, eu vou, dentro como parâmetro no keyListener, eu vou colocar o nosso teclado adapter. Então vou instanciar aqui new teclado adapter.
Beleza. Com isso, todas as vezes que ele estiver recebendo o teclado, um evento, ele vai estar chamando o nosso adapter que a gente criou bem aqui. Para o timer funcionar, eu vou ter que dizer que ele vai ter que iniciar. No momento que eu chamar o nosso método do timer para iniciar, a partir de cada 5 milissegundos ele vai estar chamando o des, que é o nosso listener. Ele vai estar sempre chamando o método actionPerformed. Então vamos lá, timer.start, que é o método que inicia o nosso timer. Beleza. Até agora a gente tem o nosso problema resolvido sobre o teclado e sobre a thread para poder pintar na tela. Porém, como é que eu vou pintar na tela? Para poder pintar na tela, você tem que implementar um método chamado paint, que você vê que coloca aqui, public void paint, e dentro do método, como parâmetro, ele recebe um objeto do tipo graphics, e a partir daí a gente pode tratar o que vai acontecer para pintar a tela. Todas as vezes que o método repaint for chamado, ele vai pintar na tela. E o que eu quero que ele pinte? Eu vou colocar aqui dentro do método paint.